Amém, glória a Deus. Saúdo a eleita de Deus, essa igreja linda, amada, noiva do Senhor. Saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. É com alegria que estamos aqui para este compromisso tão assim importante e ao mesmo tempo gratificante e também não é muito fácil, mas estamos aqui para o chamado que veio até nós, né? De estarmos nesta noite nos colocando como instrumento de Deus para Ele falar comigo e com cada um de nós, com a incumbência de trazer essa reflexão, né? Não sou pregadora, mas Deus assim quis, nos colocou aqui e estamos assim à disposição. Peço ao Senhor que me use como boca sua nesta noite para falar a mim e a cada um de vocês a respeito desse tema de tão grande importância nas nossas vidas, que é o casamento, uma aliança de excelência. Deixa eu perguntar bem aqui. Vocês estão ouvindo assim alto, bom, a minha voz? Porque eu estou ouvindo bem baixinho. E aí a gente dá a sensação de que vocês também estão ouvindo bem baixinho. Mineiro está aí não, né? Vamos lá. Bom, então, hoje é um culto de família, 18 de junho. Estamos aqui fechando nossa noite com chave de ouro neste momento, nesta reunião tão importante, talvez a mais de todas dos compromissos que já tivemos hoje, de estarmos aqui nos alimentando, né, principalmente nesse culto de família. E a respeito desse tema, casamento, uma aliança de excelência. Gostaria de colocar assim, o casamento, a palavra casamento, ela remete, a etimologia da palavra casamento, ela remete à ideia de casa, né? Vem da palavra casa, que aí nos dá o sentido de quê? De conforto, de abrigo, né? Nós podemos viajar para uma viagem mais legal, conhecer lugares, ser maravilhoso. Mas o melhor é chegarmos em casa. É quando chegamos em casa e damos glória a Deus por termos desfrutado e voltarmos para casa. Então, isso é muito bom. E o casamento em si, ele nos dá esse sentido, né? Desse conforto, desse abrigo, né? E é isso. A respeito, casamento, uma aliança de excelência. Sobre a questão de aliança, nós compreendemos. Aliança, o que é aliança? Aliança, ela é um símbolo. Alianças são acordos, combinados, decretos. E trazendo aqui para o nosso estudo, a aliança, ela nos remete à questão de um compromisso, de um acordo, né, com o nosso cônjuge e com o Senhor Jesus, diante de 3 testemunhas muitíssimo fortes, né, que é a testemunha social, né, familiar e espiritual. Então, é uma aliança que fazemos com o cônjuge e com Deus, porque é algo realizado por Deus, né? E que recai para nós como um decreto de Deus para as nossas vidas. Então, a aliança no casamento, ela é representada por este símbolo, né? Que nós conhecemos, redondinho, que a gente não vê a emenda, portanto, não vemos o começo e nem o fim, nos dando a ideia de eterno, né? De eterno, de constante, de sempre, né? E excelência,
casamento, uma aliança de excelência. Excelência significa algo muito bom, significa algo muito grandioso, muito importante, muito valoroso. Então, assim é casamento, uma aliança de excelência. Casamento, algo bom, né? Duradouro, feito por Deus e para ser muito bom para nós. Então, nós vamos... eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Eclesiastes 4, 9 ao 12, que é o nosso texto base da nossa palavra de hoje. Eu vou esperar os irmãos abrirem a Bíblia. Eclesiastes 4, do 9 ao 12, que é o texto que norteia a nossa reflexão. E eu vou ler esse texto enquanto os irmãos abrem, porque depois eu gostaria de ler novamente junto com vocês. E a palavra diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Não conseguiu aqui botar no telão não, né, mineiro? Os irmãos abriram a Bíblia, porque eu gostaria de ler novamente junto com vocês. Tá bom? Eu peço gentilmente. Encontraram? Quem encontrou, diga amém. Pronto, então a gente vai fazer assim. Nós vamos ler uma leitura compartilhada, onde eu vou ler e na pausa que eu fizer os irmãos complementam, tá bom? Nosso texto base de hoje. Então vamos lá, junto comigo. Aí quando eu der a pausazinha, os irmãos complementam. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem um, levantará o seu. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro. Estiver só, pois caindo não haverá outro que o. Também, se dois dormirem juntos, eles se. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Obrigada. Eclesiastes 4, 9 ao 12. Então, aqui nessa passagem bíblica, aqui nós vimos o quanto o Senhor, tanto indaga, como o próprio texto já responde, né? A importância de nós termos alguém, de nós termos os nossos casamentos, né? Aqui tem vários porquês, né, no nosso dia a dia. Quando um cair, né, quando um se sentir para baixo, quando um se sentir fraco, então nós temos o outro que nos levante. Então aqui nesse texto nós vimos, nos remete lá a Gênesis, quando coloca: não é bom que o homem esteja só. E assim, eu praticamente não gosto de estar só. E a minha família também tem essa coisa de gostar de gente, de estar com gente. E assim, eu conversando assim com pessoas que já tiveram, né, uma vida de casamento, já tiveram um casamento, o quão, às vezes assim, a gente sabe realmente o valor de uma coisa, sabe assim, minuciosamente, o grande valor, às vezes quando perdemos. E aí assim, conversando com pessoas que já tiveram uma vida de casado, colegas minhas, e que hoje não estão mais nessa vida de casado, não tem sombra de dúvida de que
a vida de casado era bem melhor. E aí, quando esse texto aqui fala, né, que melhor sermos dois do que um, tanto na ideia de casamento, mas também na ideia de o ser humano, ele é um ser social. O homem não foi feito para viver só. O ser humano, ele é um ser social e que vive em sociedade. E que, falando de sociedade, as famílias, né? As famílias que elas são constituídas a partir dessa instituição, né, criada por Deus e tão preciosa, um dos maiores e mais importantes projetos de Deus nessa grande missão, nessa grande caminhada, nesta grande obra que é a nossa vida aqui na Terra. Então, assim, diante dessa grande sociedade, a família, ela é a célula macro e ela é a célula master da sociedade, a célula mater. Nossa sociedade, ela vai bem se as famílias forem bem, né? O que é uma célula? Essa célula mater. E o que é uma célula? A célula é uma unidade estrutural e funcional, né, de um ser. No caso aqui da sociedade. Então, assim, não é a sociedade que constrói as famílias, mas ao contrário, as famílias constroem a sociedade. Porque Deus, ele criou primeiro a família, e a essa família, a partir dela, aliás, ele criou o homem, aí se aplica aqui esse texto, né, de que é melhor sermos dois do que um, e imediatamente ele proveu essa companheira, esse ser dois do que ser um, esse ter alguém que dê a mão, esse ter alguém que compartilhe, esse ter alguém que caminhe lado a lado, esse ter alguém que nos dá abrigo, que possamos contar quando tivermos com frio, que possamos contar quando tivermos com problemas, porque nesse mundo tereis aflições. Então, esse ser que Deus providenciou, logo, imediatamente que viu que o homem estava só, tratado aqui nesse texto, e que ele proveu essa aliança, né, casamento, uma aliança de excelência, uma aliança para que essa aliança ela esteja debaixo, a gente possa estar lembrando. Nós usamos a aliança no dedo como um símbolo para estarmos lembrando, tendo aquele despertar diário e todo dia e toda hora a respeito do que somos e quem somos diante do nosso cônjuge, e que essa aliança, ela também aponta para uma aliança com Deus, né? Quando o casamento foi criado por Deus, é uma aliança elaborada por Ele, que aponta para a vinda do Senhor Jesus, com o noivo, como o noivo representando o Senhor e a noiva representando a igreja. E sempre há a figura do pai aconselhando os noivos para dizerem que chegará o dia das bodas do Cordeiro. Então, esse casamento de aliança, digamos assim, é um treino que é algo que Deus deixou para nós estarmos treinando essa vida de aliança, né, nesse casamento, nessa grande sociedade com o nosso cônjuge. E a nossa aliança, quando ela amassa, quando ela está um pouco suja, ou quem trabalha muito e às vezes está com algo que precisa ser tratada, nós levamos ao Senhor que trabalha com o ouro. Ele faz o serviço direitinho e ela fica perfeitinha. E essa aliança física, que também temos a aliança espiritual, essa aliança espiritual que nós vivemos, remete também à aliança que nós temos com Deus para o dia do nosso encontro com o nosso Pai, completando a nossa grande família, né? Essa aliança espiritual no mundo invisível, ela também amassa. Ela também pode amassar. Ela pode estar um pouco suja do dia a dia, né? Da correria que às vezes você super se envolve num trabalho,
que às vezes vai ficando em outras áreas, né, do dia a dia dessa aliança, dessa família, e que aí vem algumas mazelas, alguns amassados, algum mal-estar, algum desconforto na sua família. E aí nós levamos a aliança física ao homem que cuida do ouro para consertar, e nós elevamos a nossa aliança espiritual ao Espírito Santo, ao Senhor, ao Deus de aliança, aquele que fez aquele decreto que tem todo o controle, todo o conhecimento, toda a receita, toda a fórmula de como nos ajudar a consertarmos, a estar limpando, a estar reformando, restaurando, fortalecendo a nossa aliança com o nosso cônjuge e com o nosso Deus. É por isso que o nosso texto aqui, quando ele termina, ele diz: e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Porque a nossa caminhada de aliança com o nosso cônjuge, ela precisa ser com esse terceiro personagem, que na verdade é o primeiro, porque sem ele, o que a gente vê é as alianças sendo desfeitas, as alianças aí mundo afora, sendo desfeitas tão depressa. A gente vê casamentos de pessoas sem experiências, novinhos, que é o seu primeiro casamento. Muitos não duram, são desfeitos, as alianças são quebradas. Mas a gente vê também, infelizmente, acho que um ano, eu tive notícia agora de um casamento de pessoas maduros, adultos, com seus 50 anos, que casaram já nessa idade, né? Mas o casamento só durou 3 meses. Então, falar de casamento, eu já sei, eu já tenho experiência, eu já tenho uma caminhada. Por que eu estou citando aqui esse exemplo de jovenzinhos que estão sem experiência, iniciando, dando os primeiros passos na vida de casado, mas também desse casal que não vamos citar o nome, mas é casal verídico, não é daqui, enfim, mas adultos, maduros e que só durou 3 meses. Festa linda, planos, objetivos. E aí? Já conhecemos. Essa palavra, ela vem, não é para nos ensinar, mas ela vem e é necessária sempre e sempre e sempre como um despertamento diário em nossas vidas, para que a gente passe a olhar para que a gente passe a ter aquele cuidado diário, como eu lembrei agora, o tema que foi trabalhado no evento dos casais agora, jardim regado. Que nós possamos ter essa atitude de como o jardineiro, ele precisa regar diariamente a planta. E esse regar não é só quando a planta está no seu início. Ela é quando ela é plantada, é quando ela está na fase de bebezinha, é quando ela está uma plantinha adolescente, jovem, uma planta adulta, uma planta idosa. Ela precisa desse regar diário, e assim é os nossos casamentos. Precisamos desse despertamento para esse regar diário do nosso casamento. Seja um casamento adolescente, um casamento jovem, um casamento com 1 ano de casados, com 5 anos, com 50 anos, a gente vê, infelizmente, casais com 50 anos de caminhada se separarem. Então, esse despertamento, essa palavra, essa reflexão, é para esse despertar diário, independente da condição financeira, da idade que está seu casamento, é que nós nos despertemos para isso, assim como aquele versículo: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está casado, regue, cuide, lembre da aliança, lembre o que pode estar amassando a tua aliança. Uma aliança de excelência. O que pode estar fazendo essa aliança desse teu casamento deixar de ser uma aliança de excelência? Que nível de importância, a palavra excelência, ela remete à questão de importância. Uma pessoa muito importante, um presidente, você chega para ele e chama Vossa Excelência. Então,
o Senhor nos deu casamentos para ser casamentos de excelência, casamentos de aliança e casamentos de excelência. E esse anel, esse símbolo que nós usamos, que é o símbolo físico do compromisso, do combinado, do acordo, do decreto, da aliança com o nosso cônjuge e com Deus. Esse símbolo, ele é sobrenatural. Ele tem um poder sobrenatural. Como assim? Olha, porque ele não é um anel qualquer. Ele não é um anel qualquer. Eu já tive muitos anéis, mas eu nem lembro de um anel que eu possa ter tido 24 anos atrás. Que jeito era, que cor era. Mas esse aqui é tão especial que ainda é o mesmo, do mesmo jeito. Tem o nome do meu esposo gravado por dentro. E assim, às vezes eu digo assim, nossa, eu casei, gente, eu era tão magrinha. Usava 38, às vezes até 36, tem uns tamanhos 36 da forma grande. E hoje, até que eu estou usando 42, mas eu já 40 às vezes, mas eu já cheguei a usar 42. E aí o anel daquele tempo, 24 anos atrás, ainda serve, ainda está... Olha, eu tiro e coloco com toda facilidade. Como assim? Eu já engordei, eu não uso mais 38. Eu já uso 42, 40 e ainda serve. E aí, quando eu coloco aqui no estudo, né, que o autor ele coloca assim, que ele tem esse poder sobrenatural, não é só disso que eu estou falando. Parece que cresce com a gente ou diminui com a gente, que serve. Não é nesse sentido. Davi, quando ele jogou aquela pedrinha que derrubou aquele monstro, que derrubou aquele Golias gigante, poderoso, forte, aquela pedrinha, ela tinha um símbolo, uma pedrinha, mas ela tinha um poder sobrenatural. Que poder sobrenatural? A mão de Deus, a bênção de Deus, o decreto de Deus, a ordenança de Deus naquelas pedrinhas que Davi jogou para derrubar Golias. Aquele cajado que Sansão usou para derrubar 1000 homens, tinha aquele objeto ali, aquele cajado, cajada que chama, né, a dentadura do jumento, tinha aquele queixada, tinha aquele poder sobrenatural. Nossa aliança tem um poder sobrenatural. Se nós considerarmos, respeitarmos a aliança que foi feita, a bênção que foi dada a ela, e assim nós entendermos, assimilarmos, vivermos, concebermos isso na nossa aliança. Porque toda vez que nós olharmos para ela, nós vamos lembrar daquele ato sagrado. E nós vamos lembrar de não deixar amassar. E nós vamos lembrar que mesmo com aquele cuidado, se ela amassar, nós vamos correr para o Papai do Céu. Porque Ele nos dá a graça de nos ajudar a desamassar nossa aliança. O homem que trabalha com o oureiro, acho que é assim que chama, ele vai desamassar a aliança física. E o Senhor, a graça de Deus, a busca, a fé, apresentar, entregar para o Senhor o amassado lá no nosso casamento, que seja uma ofensa diária que você causou, ou que você foi, ou que lhe causaram, seja por seu cônjuge ou por qualquer membro da sua família. Nós estamos falando de casamento, nós estamos falando do nosso cônjuge, do nosso filho, da nossa casa. Então, é nesse sentido, quando eu digo que a nossa aliança tem esse poder sobrenatural, usemos nossa aliança. Usemos nossa aliança. E vivenciamos esse crédito, essa fé do decreto, da bênção daquele ato institucional que foi feito na presença do Senhor. E toda vez que olharmos, vamos estar lembrando desse cuidado diário, desse regar diário do nosso jardim, que é o nosso casamento. O Senhor nos proporcionou casamento para ser bom, para ter uma aliança de excelência. Os nobres, a palavra de Deus diz, os nobres projetam coisas nobres. O Senhor nos concedeu casamento para sermos felizes, para termos casamentos de nobreza. E quando eu falo de nobreza, eu não falo só de dinheiro ou de riqueza material, mas que nós nos esforcemos, eu e você,
para nós vivermos esse casamento de excelência, essa aliança de excelência. Eu já vi muitos pregadores quando dizem assim: a gente não casa para ser feliz, nós casamos para fazer o outro feliz. Eu entendo num sentido que coloca, mas eu prefiro dizer: nós casamos para sermos felizes, sim. Porque se o casamento é bom, se o Senhor nos colocou o casamento com uma aliança e de excelência, nós casamos para ser feliz. Agora, o que está em jogo é a questão de como entendemos e nos comportamos, que atitudes temos para que realmente casamos para ser feliz. Não estou falando do egoísmo de eu lutar para a minha felicidade no casamento. Porque se eu vou me esforçar para ver que eu quero fazer meu cônjuge feliz, automaticamente vai vir a felicidade para mim. Então, eu que não sou besta, vou sim cuidar, zelar, investir, porque vai ser automático que eu vou receber dele esse carinho. Você não tem como, um abismo chama outro abismo, assim diz a palavra de Deus, mas um carinho chama outro carinho. Essa semana, eu aqui mexendo, passou um videozinho onde a mulher procurou a moça, ela procurou o pastor. E essa é uma outra versão bem curtinho. E ela disse que queria matar a sogra dela, porque estava tipo a competitividade, não estava mais aguentando, não sabia quem mandava em casa, estava dando se era ela, se era a esposa, quem reinava em casa, se era a sogra, quem reinava em casa. E ele deu uma receitinha para ela e disse assim: você vai todo dia tomar chá, fazer um chá, e esse chá, todo dia você vai dar para sua sogra de tardezinha. E aí, durante um mês. Mas você tome também, porque senão ela não vai desconfiar como é que vocês se tratavam não delicado e agora estão todo dia essa delicadeza. E a moça começou a tomar o chá com a sogra. Nos primeiros dias ela foi meio estranha, no segundo, no quinto, no sexto. E aí depois elas começaram a conversar, papear no final da tarde. E aí no final dos 30 dias, perto dos 30 dias, ela voltou correndo e disse que queria, que ele disse para ela, né, que esse chá com 30 dias ia matar aos poucos. E deu o pozinho lá do chá, ia matar aos poucos e não ia desconfiar, ele ia adoecendo aos poucos, né? Com 30 dias, ela correu desesperada lá nesse pastor e disse que não queria mais matar a sogra, porque elas estavam se entendendo, conversando, estava sendo maravilhoso tomar chá no pôr do sol, e ele pediu para elas tomarem chá numa cadeira confortável, numa área confortável da casa, e ela desesperada, e ele foi explicar para ela que o que precisava mudar era a atitude. O que precisa mudar em nós é a nossa atitude com o outro, porque automaticamente a atitude do outro vai mudar conosco. E aí ele foi explicar que não se desespere, porque sua sogra não vai morrer. A intenção era essa. Então, é isso. Quando nós casamos para ser feliz, e nós cuidamos, zelamos, regamos o nosso cônjuge, e automaticamente virá para nós. Quando eu disse que a família, a célula máter da sociedade, a célula mãe, a célula maior, nossas famílias entregam para a sociedade pessoas que nós construímos do nosso ventre. E aí, as nossas famílias, nessa vida de aliança, de excelência, buscando a ajuda do Espírito Santo de Deus, vivendo esse cordão de 3 dobras, vivendo esse regar diário do nosso casamento, buscando desamassar, consertar nos braços do Pai, na sabedoria do Pai, os amassadinhos, as desavençazinhas do nosso casamento no dia a dia, isso aí nós vamos estar entregando para a sociedade. A sociedade, ela é composta por várias células, por vários grupos sociais, o esporte, a Secretaria de Saúde, a educação, a escola, a família, enfim.
Mas de todas essas instituições, a família é a célula é a célula maior. Então as famílias são tão importantes, projetos de Deus, porque delas resulta numa sociedade saudável ou numa sociedade doente, num esporte, numa educação, numa família, numa escola saudável ou doente. Então, a primeira e mais importante instituição criada por Deus para a nossa vida terrena foi a família, né? E que ela é criada a partir desse casamento, vivendo essa aliança de excelência para nós entregarmos para a sociedade, para fazerem parte os membros da família, das demais instituições da sociedade, pessoas onde o Senhor nos dá direcionamento, nos inspira, nos ajuda. Ele é o nosso ajudador quando vivemos esse cordão de 3 dobras para entregarmos jovens, adolescentes, saudáveis, de bom caráter, de caráter cristão, para a escola, para não dar tanto trabalho para o professor, para a sociedade, para não dar tanto trabalho para a polícia. Então, a sociedade, a família, é a menina dos olhos de Deus, é o projeto maior, melhor, que dele constrói todas as outras esferas das células que compõem a nossa sociedade, né? Deus é um Deus de aliança, né? Como eu já coloquei, e Ele mostra que todas as dificuldades e todas as crises e circunstâncias adversas na aliança serão vencidas através de sua presença, a presença do Deus Todo-Poderoso. Então, Deus nos colocou nessa instituição, mas Ele não nos deixou só ao acaso, né? Tem muita gente desistida dessa instituição, casamento, família. Muita gente. Você observa no seu ambiente de trabalho, quantas pessoas já não têm mais essa aliança, já acabaram os casamentos. Quantas pessoas que ainda são novos, que não têm mais essa ânsia, esse objetivo, essa vontade de construir um casamento. Quantas? Essa vontade que vem sendo destruída na mente das pessoas e essa pouca força de lutar por seus casamentos. As minhas colegas de trabalho são assim, nossa, acho que 90% não tem assim o casamento, ou se tem, às vezes não quer voltar para casa, prefere estar no serviço porque acha que lá se distrai, fica com as amigas, de lá vão sair para curtir. Então, assim, essa pouca força de vontade de lutar por essa instituição tão valiosa na sociedade, é porque nós temos o adversário lutando, sendo criativo, criando as mais diversas ferramentas para querer destruir essa vontade, essa convicção por essa instituição casamento. Então nós ser família, conseguir levar essa família debaixo desse decreto do Senhor, é uma guerra constante, diária, é uma guerra espiritual. E para essa guerra nós não podemos deixar de lutar diariamente, constantemente, e buscar as armas certas. Né? Que é buscar diariamente a graça de Deus, a misericórdia de Deus, mergulhar, né, com todas as forças para estar à nossa disposição, para conseguirmos, porque está à nossa disposição. Toda essa receita. Existe uma receita para casamento dar certo? Também já vi muito dizer que não. Você acha que sim ou não? Existe. Eu creio que existe. Assim, eu hoje, meditando nessa palavra, que eu já ouvi muito falar que não, mas o Senhor me fez entender que existe essa receita. Agora, essa receita,
ela vem do Senhor. É a instrução diária que Ele nos dá. E essa receita, por que que muitas vezes a gente vê como que não existe ou que ela é imperfeita? Porque a imperfeição está na nossa busca e no cumprimento, no nosso se lançar para cumprir, se esforçar para cumprir esse roteiro de como é a vida de família. Mas o Senhor, Ele tem a receita para nós. Ele tem essa receita que é estar vigilante. A receita é essa, é estar buscando para toda e qualquer dúvida, para toda e qualquer queda, para toda e qualquer desavença, desunião, ofensa. São N as coisinhas do dia a dia, a correria, o cansaço, a omissão. Eu não pude priorizar isso aqui para toda e qualquer problemática na família. Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Então, a receita é Deus, é viver Deus. Só que não é fácil, mas essa receita é Deus. É trazer Deus para o seu café da manhã. Como é que está o teu café da manhã na tua casa? Devido às correrias, muitas vezes nem se vê de manhã, nem conversa com Deus quando acorda. Muitas vezes, como que está o teu almoço, a tua reunião com os teus na mesa do almoço ainda está acontecendo? Vocês estão mantendo aquela conversa, aquela gratidão, aquela oração de gratidão a Deus, de bênção pela comida, de bênção, de abençoar aquele que vai para o trabalho depois do almoço. Aquela reunião para estar se alimentando na palavra, em família. Muitas vezes, devido à correria, não estamos fazendo, mas a receita é essa. Né? Existe a receita para o casamento feliz. Precisamos, dentro dessa realidade, ter uma linguagem irrepreensível e um comportamento de santidade na família, para que a nobreza e a excelência sejam impetradas na aliança do casamento. E para isso, precisamos de alguns cuidados. O casamento é uma aliança que, além de ter força, tem poder sobrenatural, porque está debaixo de um decreto sagrado, irrevogável, por isso requer alguns cuidados. O decreto do casamento, ele é irrevogável. Ele é irrevogável, porque decreto, aliança, acordo com Deus é assim, é irrevogável, é para ser cumprido. Nem o rei Assuero pôde voltar atrás quando ele foi enganado pelo Mardoqueu. Nem o rei Assuero ele pôde voltar atrás no decreto. Mas Deus, e com a oração, e com o jejum daquele povo que estava clamando, porque estava sendo traído por aquele servo daquele rei tão cruel, que queria matar aquele povo da esposa da rainha Esté, que era judia, e eles queriam destruir aquele povo, e enganou o rei, fez ele bater aquele decreto para destruir, para matar todo mundo. Nem o rei pôde revogar esse decreto, porque decreto é só Deus. Deus é que bate aliança no nosso casamento quando Ele diz, estão casados, abençoados, até que a morte os separe. Você está casado para viver a excelência do casamento, para viver a aliança. E é assim, a instrução é essa, é buscar na palavra, é estar botando louvores dentro da tua casa, porque o louvores quebra, muda a atmosfera da tua casa, muda a atmosfera, muda o louvor a Deus dentro da nossa casa. Ele muda aquela atmosfera. Se a pessoa chegou zangado, ele está lá no canto, não precisa ir lá conversar, mas ele ouvindo aquele louvor, aquilo ali vai falando no coração dele. Então, nem o rei pode mudar aquele decreto, mas ele teve inspiração através da oração e do jejum para ele fazer um outro decreto, que ajudou e serviu, que aquele povo ia lutar, e aí eles foram treinar, e ele providenciou as armas, eles foram lutar e conseguiu vencer. E aquele servo, ele foi rebaixado, perdeu o cargo, perdeu tudo ali. Então, o decreto está sobre o nosso casamento. Decreto de bênção, de paz, de excelência, de longanimidade, de vida de que é bom sermos dois do que um. Porque um vai abrigar o outro, um dá abrigo para o outro, um vai aquecer o frio do outro, um vai dar a mão quando o outro cair. Então, é bom ser casado. É bom esse casamento. Jovens, é muito bom.
Não vão ficar perdendo tempo esperando o príncipe. O melhor, o sem defeito. O melhor é o da casa do Senhor. O melhor é o da casa do Senhor. Esse é o melhor. Porque se está torto, Deus conserta. Ore. Não vá buscar um lindo lá fora de beleza de aparência física. Porque o da casa do Senhor não é tão bonito, mas ele é comprometido. Ele está disposto a orar junto contigo. Queiram uma vida de casado. Porque nos meus alunos do 9º ano, quando eu pergunto, pouquíssimos ainda querem casar. Porque primeiro que eles veem os casamentos dos pais, dos tios, as inspirações não são muito lá essas coisas. Mas nós que temos esse decreto de Deus irrevogável de que o casamento é bom, é bênção. O casamento não é somente a questão do namoro, do amor eros, mas acima de tudo precisamos estar diariamente com esforço para termos aquele amor de Coríntios, o amor que tudo sofre, tudo perdoa, tudo espera, tudo suporta, não se arde em ciúmes. Se você trabalhar em tua mente, em teu coração para viver esse amor, que você vai esperar, que você vai silenciar na hora de silenciar para não brigarem, que você vai suportar, que você vai se humilhar se assim for preciso, para depois você ser, os humilhados serão exaltados. Então, se nós aplicarmos esse amor sacrificial, esse amor, e entendermos que também não é só o amor eros, não é só para desfrutarmos do namoro, mas acima de tudo da companhia. Não é bom que o homem esteja só. Eu gosto de gente, de estar perto de gente. Essa semana eu ouvi uma história. Estou meio perdida no horário. Tem um tempinho ainda. Eu vou concluir. Olha, essa semana eu ouvi uma história tão triste, gente. Perto da minha casa. Uma senhora que mora sozinha. Ela caiu dentro de casa, ninguém viu. Todo dia de manhã ela estava varrendo a porta, ninguém viu. No outro dia, ela caiu de noite. Foram achar ela. No outro dia, 5 horas da tarde, ela sentada no corredor, porque ela conseguiu sair do banheiro, se arrastando, só conseguiu ir até o corredor. E aí lá ela ficou, as pernas não aguentou andar para ir lá na porta, a porta trancada por dentro, e os vizinhos começaram a se preocupar, porque não viram, e foi o maior luto, e o vizinho chegou, e para tentar ajudar essa mulher. Ela estava só, ela tem irmã, mas ela não tem mais o casamento. E ela sofreu ali, aquela solidão, doente, sentada naquele corredor a noite inteira, naquele chão duro e frio da casa dela. E para a glória de Deus, a minha irmã Alaide se dispôs a dormir com ela, porque ela sabe que não é bom estar só. E eu sempre vejo a Alaide, minha irmã, falar isso. E eu tenho essa mesma coisa, eu gosto de gente perto de mim. Não é à toa que nossa família é grande, sempre crescemos um monte de irmão dentro de um quarto, dormindo nas redes, que naquele tempo era assim. Então, assim, o casamento, como eu falei, alguns cuidados. O respeito mútuo, e por respeito nós vamos entender que vem a incompatibilidade de gênios, às vezes, porque é formado por pessoas de famílias diferentes, princípios diferentes, hábitos diferentes, jeitos diferentes de viver. Às vezes a incompatibilidade de gênio vai causando, né, alguns desconfortos. Então eu preciso do respeito. O respeito para eu entender que eu não vou mudar aquela pessoa para ser do jeito que eu quero, que ela foi criada em outros princípios, em outros hábitos a vida toda. Mas eu vou procurar aprender a lidar com aquela pessoa. Eu vou aprender a lidar e respeitar a individualidade dela, o jeito de ser. E se for um jeito de ser que esteja um pouco fora dos padrões divinos, vamos orar e vamos ter paciência, mas eu não posso desrespeitar, querer mudar a pessoa como aquela pessoa que eu desenhei para ser o meu esposo. Então a graça de Deus vai te dando jeito de você, como eu contei aqui a história da mulher que queria matar a sogra, ela mudou a atitude dela e a atitude dela fez mudar aquele relacionamento. Então às vezes a mudança dentro de um casamento, ela parte de nós.
Porque se está indo tudo errado, tudo contramão, eu começo a botar na mão certa, fazer minha parte e automaticamente aquela passagem bíblica do Sermão das Montanhas é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ela automaticamente, a minha mudança vai causar a mudança que eu espero no meu cônjuge. Então, a consideração diária, o amor incondicional, a disposição para trabalhar, para não sermos preguiçosos, porque nós precisamos ter riquezas em nossos casamentos. Riqueza que eu falo não é a riqueza material somente, mas nós precisamos trabalhar para que nós possamos ter uma casa, um conforto em casa, um ambiente agradável, limpo. Se você não pode comprar tinta cara, compre um cal, mas não viva num ambiente sujo. Eu tive um pastor que ele dizia que quando ele ia visitar as ovelhas, ele olhava. Se ele via sujeira, teia de aranha, tudo sujo, ele conversava, explicava e ajudava se fosse preciso, mas nem que fosse um pacote de cal, que nesse tempo era R$5, mas tinha que passar para estar limpinho as paredes. Ambiente limpo, lugar de nobreza, essa riqueza que eu falo, de excelência, não é dinheiro, mas é a excelência da paz, do conforto, da tranquilidade, de ajuntar tesouros no céu, de você viver aquele lugar de excelência no seu casamento, na sua casa. E aí, para fechar, eu quero falar de apenas a questão do cuidado com os tempos, passado, presente e futuro. Não trazer muita coisa do passado, da história de cada um, que possa vir atrapalhar, porque vocês estão começando a história de vocês. Então, a graça do Senhor vai nos ajudar a apagar, a esquecer aos poucos velhos hábitos que por acaso venham atrapalhar, porque é um novo começo, uma nova história. Aquilo ali era a sua história na casa de seus pais. Se você acordava até tarde, era solteiro, você não é mais, você é um pai, você é uma mãe. Então, trabalhar e o passado, deixar para trás para que não atrapalhe. E o presente é a força e a dinâmica da vida para sair do comodismo, para lutar e se esforçar para essa vida dentro dessa receita que Deus deixou, buscar viver na presença de Deus. E o futuro, eu falei passado, presente e futuro. O futuro, palavras de bênção. Decretar palavras de bênção dentro da sua casa, nas atitudes, nos comportamentos, olhar para o seu filho e dizer que ele vai ser um grande profissional, que ele vai ser um grande homem, um grande servo de Deus, e não falar palavras que venham mortificar os projetos que Deus tem para a sua vida, para os seus filhos, para a sua família. É isso. O nosso tempo eu acho que está praticamente encerrando. E o nosso tema foi casamento, uma aliança de excelência. Que o Senhor Deus venha nos dar graça, direcionamento, para que possamos ter esse despertamento diário na nossa vida e vivermos como um jardim regado, como uma plantinha, regando todos os dias nos cuidados de Deus o nosso casamento. Amém? Obrigada.